Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodolfo, para quem não me conhece ainda. Vou falar sobre Web Services e como desenvolver eles no App Engine. Antes de começar a falar, eu só preciso dar um disclaimer rapidinho, que essa apresentação fui eu quem escrevi, então não é a posição oficial do Google, senão daqui a pouco vão twittar, pô, Google odeia Java, pelo amor de Deus. Mas não, essa é a minha opinião. Web Services. Sempre que eu comecei a dar uma palestra sobre App Engine, sempre chega alguém e fala, pô, consigo desenvolver Web Service com App Engine? E para mim nunca fez sentido a pergunta, porque eu falei, pô, você consegue fazer o que você quiser. Você precisa retornar texto, você retorna texto. Você precisa retornar XML, você retorna XML. Você precisa retornar HTML, você retorna HTML. Nunca fez muito sentido. Falei, bom, então, mas como tem que estar sempre perguntando, eu falei, vou fazer uma apresentação e mostrar que dá para fazer e como fazer. Web Services. Primeira vez que eu escutei falar em Web Services foi em 2000, mais ou menos, mas eu só vi explodir mesmo final de 2001, começo de 2002, com Visual Studio.net. Visual Studio.net, o que todo mundo está fazendo Web Service, pelo amor de Deus. Porque era só você desenvolver em C# e fazer sua funçãozinha, né? Você fazia sua função em C# e acabou, ele cuidava de tudo. O Visual Studio cuidava de todo deployment, era uma festa, você não via, era transparente, certo? E meio que se popularizou assim. Começaram a surgir certos buzzwords, certo? Sobre Web Services. De certo modo, hoje em dia predominam duas maneiras de se desenvolver Web Services. O jeito que eu digo bonito de se fazer e o jeito que vem vindo desde lá do .NET. O primeiro é usando essa galera da direita aqui, SOAP, WSDL, o DDI, e para mim é um horror, e REST. Para mim é bem mais bonito, bem mais, parece que é bem projetado a coisa. Voltando à palestra da Lia, beautiful is better than ugly. Mas vamos lá, vamos ver os dois casos que eu falei. Vamos ver os dois casos aqui e ver como desenvolver os dois. Porque senão na próxima palestra vai ter alguém, pô, mas eu consigo desenvolver o Web Service com SOAP. Então vamos ver os dois, vamos matar os dois jeitos. SOAP, Simple Object Access Protocol, que de simple, tipo, não sei onde ficou. É baseado em XML, que é essa galera da direita aqui, apaixonada, da esquerda, perdão, apaixonada por XML. Não sei o que era, que era XML para tudo, tudo. E é um overhead horrendo, eu não gosto. Mas tudo bem, se você quiser saber mais sobre o SOAP, tá lá, uma especificação do W3, a versão 1.2 do SOAP. Que ele é um protocolo que simplesmente diz como que você vai mandar dados para lá e para cá. Certo? Então ele diz como você vai mandar o dado. Agora, como que você especifica o que vai ser o seu serviço? Como você especifica o que é que seu serviço faz? Pô, precisamos de mais uma coisinha. WSDL. Então, Web Service Description Language, também é um XML. E aqui você vai descrever o que é que o seu Web Service vai fazer. Tem dois. Eu, graças a Deus, só peguei o primeiro. A versão 2 não quero mais saber e acabou. Matei esse negócio. E qual que era a ideia? Como que funcionaria? Você pegava, descreveria o seu Web Service usando o WSDL e mandaria para um servidor que seria o DDI, que seria só um diretório de serviços. E você falou, preciso de um serviço que verifique CPFs para mim. E ele ia retornar um WSDL para você, especificando onde é que esse serviço se encontra, e você falaria direto com o servidor que implementa esse Web Service. Tá? O DDI, Universal Description, Discovery and Integration. Esse cara a gente quase não vai lidar, a gente nem vai falar muito dele hoje na palestra, que é mais a parte de descoberta de serviços, lá do outro lado. A gente vai falar de WSDL e SOAP. Claro que você pode fazer isso tudo na mão. Se você quiser escrever o XML que o SOAP faz na mão, você consegue. Não tem muito problema, mas vai doer.
Então qual que é o plano? Tem uma biblioteca chamada, um projeto chamado Python Web Services, e ele disponibiliza um módulo chamado ZSI. Ele gera código em Python a partir da definição WSDL. Então o que você vai fazer? Escrever o seu web service em WSDL, então vai ter que escrever XML. Exatamente. Você faz o XML falando, bom, vai ser assim mais ou menos, e ele gera o seu código, que vai especificar os tipos. O App Engine roda qualquer aplicativo WSGI, certo? E o ZSI já exporta para você um aplicativo WSGI. Então, ótimo. Você gera o WSDL, exporta os seus arquivos em Python, você roda o WSGI, o seu App Engine vai rodar o seu serviço WSDL. Se tudo der certo, profit. Então vamos ver como é que essa festa fica. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vocês logo vão ver que essa parada de WSDL, XML e tudo mais fica muito maior do que é necessário. Então, WSDL é esse monstro aqui. Tá, eu vou pular várias partes desnecessárias, que vão ser padrão, definindo esquema e tudo mais. O WSDL contém três tipos importantes: a definição de tipos, a definição de mensagens e a definição de portas. Como que você vai encarar isso? Definição de tipo, beleza. Definição de mensagem, encara como se fossem os parâmetros da sua função. Então você vai definir quais são os parâmetros que o seu serviço vai receber. E os ports é a declaração do serviço em si. Então no meu caso aqui, por exemplo, a gente vai criar um web service que faz soma. Eu vou mandar 2 números, ele vai somar e vai me retornar o valor da soma. Então eu vou definir 2 tipos. 2 tipos, para mim, já complexos, para não ter que me preocupar com parâmetro. Um tipo é o números, que vão ter 2 elementos, A e B, do tipo inteiro. Tá ótimo. O WSDL ele não é único. Você poderia escrever isso aqui de N maneiras diferentes. Eu preferi, por exemplo, criar um tipo que contém 2 inteiros, ao invés de passar uma mensagem que contém 2 inteiros, sabe? Em vez de passar 2 parâmetros, eu passei um parâmetro que tem 2 variáveis embutidas nela. E definir outro resultado que tem só um elemento soma, também um inteiro. Tá? Aqui eu vou definir as mensagens. Então, quais são os parâmetros mesmo, que vão passar para lá e para cá. Então, eu tenho um request. Request ele vai só passar números, que é aquela minha variável com 2 inteiros embutidos. E o response é só a resposta contendo o resultado com uma variável só embutida lá dentro dela. Eu vou especificar o meu server, meu soma server, que faz a operação soma, e recebendo um soma request, que é esse cara que tem os números aqui, ele retorna um soma response. Mais uma série de outras coisinhas que dá para pular, não vale a pena gastar tempo explicando, e só a última parte aqui, que eu vou falar, aqui é o papel, a parte do WSDL que especifica onde está implementado o meu serviço de fato, tá? Que é onde que meu cliente vai conectar para falar. Então, se você estivesse falando com o servidor, o DDI, você viraria para ele e falaria, me vê um serviço que faz somas aí, somas de 2 inteiros. E ele retornaria esse WSDL para você, falando, olha, está aqui, agora em diante você fala com localhost 8080. Tá? E esse cara vai fazer o serviço de acordo com todo esse outro XML que está aqui em cima. Maravilha, terminou o WSDL. Rodou o aplicativo, que é esse WSDL2Py, que vem junto com o ZSI. Ele vai gerar esses 3 arquivos, que, perdoe-me, mas eu não dá nem vontade de querer fazer análise desse código. Mas o que você vai precisar saber? O _server é a parte que você vai utilizar no seu aplicativo App Engine para desenvolver toda a parte de trás, toda a parte do service mesmo. E o client é o que a galera vai precisar importar para utilizar o seu service. Tá? Você não precisaria ter esse arquivo mesmo aqui, você poderia implementar ele na mão, recebendo o WSDL, mas como ele já está aqui, vamos utilizar.
Vamos criar um aplicativo. Todo mundo conhece App Engine? Alguém não conhece? Sabe como funciona? A cor. Deixa eu mudar a cor aqui rapidinho. Maravilha. No App Engine você usa um arquivo YAML para especificar para que arquivo vai cada URL, como que ele vai handle cada uma das URLs. Você especifica handlers. Nesse caso eu vou criar uma URL só, que é /soma, e ele vai mandar para o módulo soma.py. Então só vou definir essa URL. Poderia fazer muita outra coisa, mas não vou gastar meu tempo. E agora eu vou descrever mesmo o serviço. Então vou lá, importar o arquivo gerado. Ótimo. Eu vou importar ext e util porque eu vou precisar fazer ele rodar, o App Engine fazer rodar o WSGI e rodar o módulo WSGI dentro do módulo ZSI que utiliza a parte do Twisted. Então, ó, eu vou definir um serviço um pouco diferente do que um aplicativo web app normal. Um aplicativo web app normal você herdaria da classe handlers. E aí você especificaria um método para cada um dos possíveis métodos HTTP. No meu caso, eu vou definir um application mesmo. Tá? Eu vou definir um application, várias coisinhas para definir. O importante é aqui que eu vou definir uma função, vou falar qual é a operação e qual é a ação SOAP que ele vai implementar. Tá? E agora eu vou handle mesmo o código. O que ele vai fazer? Ele vai receber como request o meu aquele meu tipo que eu tinha especificado. Lembra o tipo complexo que tinha duas variáveis embutidas nele? Então esse é o request, essa variável request. E eu tenho que retornar o response, uma daquela variável soma response que eu criei também, que tem um número embutido. Então eu vou receber e vou criar response é um soma response, que eu tinha definido lá no WSDL, e vou falar que a variável underscore soma, que eu tinha especificado aqui, soma, ela vai ser o resultado de A mais B. Como eu especifiquei no WSDL que A e B eram inteiros e soma é um inteiro também, eu não vou nem me preocupar aqui em fazer conversão, porque se eu não passar um inteiro para ele, ele vai já cuspir um erro para o usuário falando, olha, eu estava esperando um inteiro aqui, não tenho como processar. E retorno, diferente do web app, eu retorno o request e o response. E o WSGI Application vai se cuidar de fazer o resto. Crio o meu WSGI Application e falo para ele run. Então, deixa eu ver se ele está rodando aqui. Está rodando. Se eu acessar o URL, cara, ele deveria cuspir uma mensagem de erro falando no resource forget. Que eu não sei nem, sabe, como que eu vou te handle essa URL. Você não passou os parâmetros e tudo mais, eu estava esperando o post, várias outras coisas. Vamos criar então um cliente do nosso web service. Ele vai só importar Soma Server Client, que é aquele arquivo gerado só para o cliente. Sys eu vou usar só para pegar as variáveis da linha de comando e vou falar, bom, eu tenho um locator que vai localizar onde é que meu serviço foi implementado. No meu caso, o localhost. Então, maravilha, está aqui. Port é quando ele de fato localizaria. Sabe? O locator é como se você pegasse e falar, bom, me acha aí um servidor que implementa e ele vai retornar esse port agora. E eu crio um novo request e falo que A e B é o primeiro argumento e o segundo argumento, transformados para inteiro. Ele está esperando inteiro. Se eu não converter, ele vai dar mensagem de erro aqui para mim. E falo, olha, port, que é a implementação do web service, me soma esses dois números, me soma essa mensagem, que é o soma request. Então vamos lá ver na linha de comando como isso aqui fica. Dá para ler? Não. Vamos ver aqui. Mudar o tipo para basic. Definir como default.
Agora? Maravilha. Então, tenho lá Python cliente e vou passar os dois parâmetros para ele, 1 e 2. Ele vai chamar e dar resposta 3. Se você quiser ter certeza que não tem nenhum truque por trás, você consegue ver os requests lá. Então lembra que ele tinha dado não sei fazer alguma coisa com get, e foi essa URL e ele tornou 404. Agora que a gente fez post e mandou o XML bonitinho, o SOAP para lá para o servidor, ele sabe responder um SOAP bonitinho para cá. Sinceramente, sério, quem? Sério, quem? Eu não gostaria de fazer, sério. Não... Apesar da crítica que concordo totalmente, eu uso o ZSI também. Exatamente. Você conhece uma coisa melhor que o ZSI? O ZSI parece que morreu. Morreu. Eu só uso, eu ainda tenho que. Se vocês forem baixar, baixem a versão que está no SVN Trunk deles. Se você baixar a versão que congelou também. Se você baixar a versão, o Stable Release, nem vai rodar. Então baixem a versão SVN Trunk dele, sabe, para conseguir rodar. Não conheço nada melhor. E como é uma coisa que eu abomino, nem pesquisei. Assim. Então, sinceramente, o pedido que eu faço para a comunidade é, se alguém quiser mesmo fazer, quiser desenvolver para esse lado de SOAP, é fazer um analisador de código. Mesma coisa que tem para C#. Você desenvolve sua função, põe um decoradorzinho lá, tipo, ó, isso aqui é um método que exporta para SOAP, sabe? E ele se encarrega de criar todo o WSDL e tudo mais. Seria ótimo, mas, exceto para casos que é pedido específico do cliente, sabe? Se o cliente quer mesmo, porque se é, escolhe aí, o que você vai fazer? O REST, só lamento, está escolhido. Então, WSDL. Maravilha. Então, primeiro modo, coluna da esquerda, pronto. Coluna da direita, REST. REST é... esqueci o nome. Exatamente. É a primeira palavra que foge. A ideia, o que é diferente? Primeiro, ele é stateless. Então, o servidor não precisa manter sessão nenhuma com o cliente. Todo o seu request, todo o seu serviço, processamento vai ser feito com um request só, com um pedido. Lá para ele. Ele vai utilizar a URI e o método do HTTP que você usou para definir o que ele vai fazer agora com o seu pedido. Então, o que é a ideia? A URI vai descrever o que e o método HTTP vai descrever o como. Então, você põe lá modelo 1 e passa o key dele com o método get, o que significa? Eu quero pegar o modelo 1 que tenha aqui passada como parâmetro ali, tá? Se ela existir. O post é o criar. Então você põe modelo 1 e passa todos os parâmetros, todas as propriedades daquele, os atributos daquele objeto dentro do header, e ele vai retornar uma mensagem de sucesso se ele conseguiu criar. Tá? Esse aqui vocês vão ver que é muito mais simples do que implementar toda aquela festa de WSDL, XML e tudo mais. Outra diferença que tem importante é que, ao contrário do WSDL, o SOAP e tudo mais, que especificam protocolos, o REST só especifica uma ideia de como você vai implementar. Agora, como que você vai receber os dados, como que você vai responder, é você que especifica. Então, se você quiser responder XML, manda bala, responde XML. Se você quiser utilizar só os códigos de retorno do HTTP, você pode também. Então, retorna 200 para dizer que, maravilha, processei, está ótimo, acabou o seu request. Ou só uma mensagem de texto, falando, olha, ok, salvei. Uma mensagem de texto para dizer qual foi o erro. O Google App Engine, o Web App, o framework de desenvolvimento web que vem no App Engine, ele já suporta uma série de métodos HTTP. Os 4 principais: get, post, delete, put, que é o que o pessoal usa para fazer interfaces REST, e outros 3 aqui embaixo que o pessoal não usa tanto, que é head, trace e options. Isso aqui você pode até esquecer, você pode especificar, mas você pode esquecer. Se você tiver com muita preguiça, tem um projetinho chamado App Engine REST Server. E o que ele faz? Ele vai ver todos os seus modelos e já vai criar para você um servidor, um serviço, um web service REST para todos os seus modelos. Então ele já vai fazer o get, o put, o post para todos. Todos os seus modelos vão estar lá.
Então, se ele não quiser, tem que fazer um por um, e um handler para cada um de todos os objetos, está lá, está pronto. Bom, antes de partir para as conclusões, vamos ver como que é que implementa esse cara. E só pelo número de arquivos já fica bem claro que é bem mais fácil. Olha a diferença. Ó, sendo que esse do meio aqui nem é necessário. Bom, vamos lá. Especifiquei exatamente o mesmo projeto, uma URL soma que manda para o módulo soma.py. Lá no arquivo. Eu vou importar CGI só para fazer uma citation bem levinho, web app e útil para rodar o meu WSGI application. Meu handler vai receber post. Eu não vou nem implementar como ele faz get, put, delete. Ele só vai fazer post porque é só um serviço para fazer somas. Então, tá lá. Se você quisesse, tem outra coisa, eu nem estou me preocupando em verificação de erro e tudo mais. Se você fosse implementar isso lá de fora, você teria que se preocupar com todas essas outras coisas. No meu caso aqui, vamos só fazer um esqueleto mesmo de como se faz. Eu vou fazer, primeiro, converter as duas variáveis A e B, que estão vindo no header, A e B. Tá lá. Limpo CGI e converto para inteiro. E eu vou responder um texto, porque eu quero responder um texto, não quero ter que responder XML nem nada, que vai simplesmente conter a soma dos dois inteiros. O WSGI Application, o resto é igualzinho a qualquer aplicativo web app rodando no App Engine. Está rodando. Tá. Se eu tentar acessar ele também vai dar uma mensagem de erro. Deveria, cadê? .405 lá no meu log, porque eu não implementei o get. Ele não sabe como handle o get. Então eu vou na minha linha de comando, rest. Eu vou usar o curl, todo mundo sabe como usar o curl, só para fazer o requestzinho. Eu vou passar alguns parâmetrozinhos e a minha URL. Tá lá. Ou qualquer outra coisa, se quiser verificar, você pode fazer um scriptzinho para ficar fazendo a som. 191. E aí você vê o post no seu log. Tá? Então você teria que implementar na mão cada um dos métodos para cada uma das suas funçõezinhas ali. Para cada um das métodos de HTTP. Post, get, delete e put. Conclusões. WSDL, SOAP e o DDI, sabe, não sei. Sinceramente, é o que eu tinha falado para o Rubens ali. A menos que seja a especificação do cliente, a menos que você esteja buscando um serviço legado, a menos que você tenha que se comunicar com alguma coisa que já implementa desse lado, tudo bem, vai lá. Mas não vejo nem como Pythonic. Além do mais, eu não vejo nem como bonito. Se for nesse caminho aqui, cara, não vão sobreviver muitos desenvolvedores. Todo mundo, eu, por exemplo, morreria fácil ali, se tivesse que desenvolver essa linha. Rest and rest. Põe lá, desenvolve em REST, acabou, e aproveita, senta, descansa todo o tempo que você teria que aproveitar. Considerando que o App Engine te cobra por certas coisas, tipo tráfego, tipo gasto de CPU e várias outras coisinhas, o ideal é manter esse gasto mínimo. Então, se você não tiver que retornar um XML, para quê? É só um overhead enorme para o seu caso. Se você precisa passar um dado serializado que o próprio Pickle não te serve, então procura Protocol Buffer, por exemplo. Tem mil e outros métodozinhos de passar dados para lá e para cá. E com o REST você pode especificar. Se você for com WSDI, SOAP e o DDL, você vai estar fixado, não vai ter como fugir do seu XML. E aí para retornar você vai ter que passar header, esquema, body, valor, conteúdo, valor 1 e fechando todos os tags, e aí você compara o tamanho dos arquivos. Perguntas? Mais um comentário com uma pergunta. Eu concordo plenamente com você, acho o REST muito mais interessante, flexível do que a parte SOAP, a filha do SOAP, né?
Mas eu acho que para a comunidade Python é um problema a gente não ter uma pilha de software DDD legal, e acho que é uma área que a gente podia investir para suprir esse espaço. É o que eu tinha falado, se a gente conseguisse na comunidade desenvolver uma ferramenta que fizesse essa introspecção de função, usando decorators e tudo mais, para implementar, para produzir um WSDL e já fazer exportar SOAP direto, seria ótimo. Quando você não comprova as suas pontas, está na ponta e o pessoal está usando SOAP e WSDL, a gente vai ficar limitado. Não, eu concordo. Mas outra coisa, o contra-argumento também que eu vejo é que cada vez mais eu vejo menos pessoas desenvolvendo, usando SOAP, WSDL e UDDI. O pessoal que está lá utilizando vai continuar por medo de mudança. Não quero mudar, vai custar muito caro reimplementar, vou continuar nessa aqui. Agora, conforme as iterações forem passando, os desenvolvedores vão escolhendo, a tendência a diminuir. Mas concordo que a gente precisa ter a ferramenta lá, é tipo Twisted. Eu sei, conheço, sei usar, não uso para nada. Mas é bom existir para programação assíncrona, sabe? Só um adendo, eu trabalho com SOAP, ideia do meu dia a dia, mas para o Python, não sei como fazer o documento. Tem uma empresa do Civilan que ela desenvolve a suite SOAP Open Source, é wso2.org. Eles tinham uma extensão em Python, eu não sei como está e nem que nível ela é. Entendi. Mas só, se precisarem, é um ponto a estudar, wso2. WSO2, tá bom. Na verdade, eles têm toda a suíte, né? Ah, tá sem rede. Eu não sei se o server tem Python também, eu sei que tem lá. Tem as extensões. Outras dúvidas? Perguntas? Manda. Aham. Então, você pode usar o Simple, você consegue incluir o Simple JSON, por exemplo, dentro do seu código. Você consegue incluir, desde que você não dependa de certas bibliotecas, você consegue incluir praticamente qualquer módulo dentro do seu projeto App Engine. Então, se você tem algum módulo preferido que exporta, que gera JSON, você pode incluir no seu projeto e mandar. Ele não tem nada built-in, tipo o Web App, por exemplo, ou tipo o sistema de template do Django. Ele não contém nada desse tipo, mas você pode incluir. Então, se você gosta de uma específica, é só utilizar ela, não tem problema. Você só precisa tomar cuidado na hora de retornar, como você não vai retornar XML, setar o header bonitinho, como eu tinha feito aqui, que foi esse cara aqui, que eu tive que setar o content type para text plain. Senão, na hora de responder, ele vai achar que é uma codificação específica e pode dar algum problema com sua resposta. Não dá para saber. É um ponto para erro. Então, só lembrar de setar o header content type para o valor certo. Pode retornar o que você quiser. Dúvidas? Não? Tá bom. Quem veio assistir e não entendeu nada de App Engine, amanhã vai ter um mini curso rapidinho de uma introdução, assim, de como utilizar, então um passo a passo de o que é o que com o App Engine. Então, dá para juntar as duas partes, é só chegar amanhã de manhã. E é isso, obrigado. Meu e-mail é esse, Twitter é esse, se precisarem, tiver alguma dúvida, alguma coisa depois, é só mandar uma mensagem que eu estou aqui para ajudar a galera. Valeu.